Beleza, podemos? Vamos lá. Voltando aqui para a nossa última parte do nosso aulão, focada aí para o seu concurso do Ministério Público da União. Vamos lá. Licitação pública, pessoal. A licitação objetiva garantir o princípio constitucional da isonomia, a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Certinho, pessoal. Ele colocou os 3 objetivos da licitação que estão elencados lá no artigo 3º da Lei 8.666. Quais são os objetivos? Primeiro, resguardar o princípio da isonomia e igualdade entre os licitantes, possibilitando que qualquer um, pessoal, possa participar do procedimento e tenha a oportunidade de contratar com o Estado. Segundo objetivo da licitação, buscar a proposta mais vantajosa. Lembre-se, é a proposta mais vantajosa, ainda que ela não seja a proposta mais barata. Bacana? Terceiro objetivo da licitação, pessoal, é defender e buscar aqui o desenvolvimento nacional sustentável. Tá certinho, quem tem uma lei atualizada vai ver que isso está lá no artigo 3º caput da lei, beleza? Próximo item. Após a homologação da licitação, ocorrerá a adjudicação, que consiste na atribuição ao vencedor da licitação do objeto da contratação. Certo item, pessoal. Com a adjudicação, entrega-se ao vencedor o objeto da licitação. O objeto, da contratação. Observe uma coisa. A adjudicação é o ato em que a autoridade entrega ao vencedor o objeto da licitação e do futuro contrato. Existem efeitos que surgem com a adjudicação. Cuidado com isso. Professor, efeitos da adjudicação. Primeiro efeito. Atribui ao vencedor do procedimento preferência de contratação. Cuidado. Não é direito de contratação. É preferência de contratação, segundo a doutrina majoritária. Caso a administração venha a contratar, ela vai dar preferência a quem? Ao vencedor do procedimento. Bacana até aqui, pessoal? Tranquilo e calmo, meus amigos e amigas. Agora, professor, pode a administração, na hora que contratar, chamar o segundo e não chamar o primeiro? Preterir o primeiro? Não pode, senão ela está ferindo diretamente a adjudicação, beleza? Ele tem preferência de contratação, ele tem aquela preferência de que, caso ela venha a contratar, ela chama o indivíduo com preferência. Muito bom. Outro detalhe da adjudicação. Ela vincula esse licitante vencedor a cumprir o contrato, caso ele seja chamado em até 60 dias da data da entrega das propostas. Então, olha um detalhe. Ele ganha um direito de não ser passado para trás, mas ele também ganha um dever. Caso ela venha a convocá-lo para que ele firme o contrato, ele deve contratar com a administração. Bacana até aqui. Em até quanto tempo, professor? Em até 60 dias da data da entrega das propostas. E se ele for chamado e não contratar? Ele será penalizado. Agora, professor, e se ele for chamado depois dos 60 dias? Aí ele tem uma faculdade, ele não é obrigado. Ele se vincula em até 60 dias da data da entrega das propostas, beleza? Outro efeito importante da adjudicação. Ela libera os demais licitantes. E, cuidado, mais um efeito. Ela proíbe que a administração abra nova licitação durante seu prazo para o mesmo objeto. Porque pensa, se ela abrir uma nova licitação para aquele mesmo objeto, ela está falando para aquele vencedor do certame anterior que ela não vai contratá-lo, perfeito? Então proíbe que se abra nova licitação dentro do período para o mesmo objeto. Agora, professor, cuidado com uma coisa. Se a administração chamar o primeiro indivíduo para contratar e ele se recusar a contratar, primeira coisa, se estiver dentro do prazo, ele vai ser punido. Se estiver fora do prazo, é uma faculdade que ele tem. Se ele não quiser, ele não vai ser punido. Agora, se ela chama o cara para contratar e ele não quer contratar, a lei diz que é facultado à administração chamar os licitantes remanescentes, os que restaram, na respectiva ordem classificatória, desde que o convocado mantenha a mesma proposta do vencedor, inclusive em relação aos preços. Beleza até aqui? Eu vou falar para vocês uma coisa aqui, ó. Olha o que eles podem cobrar. Procedimento da concorrência. Olha o que vai acontecer, só para você relembrar. Dentro do procedimento da concorrência. Vamos seguir o procedimento com base nessa linha aqui. Lá na concorrência, instrumento convocatório, edital. Beleza? Beleza? Professor, pode acontecer alguma coisa anterior ao edital? Pode em alguns casos. Audiência pública. 15 dias úteis anteriores à publicação do edital. Quando é que vai ter audiência pública obrigatória? Quando o valor da licitação superará 100 vezes o limite estabelecido na modalidade concorrência para obras e serviços de engenharia. Qual é o valor da concorrência para obras e serviços de engenharia? Acima de 1.500.000. 100 vezes isso é acima de 150 milhões de reais. Então, cuidado.
Se a licitação tiver valor superior a 150 milhões de reais, ela será iniciada com a realização de audiência pública. Bacana até aqui, 15 dias úteis, no mínimo anterior ao edital. Muito bom, pessoal. Depois do edital, a gente tem a chamada habilitação. Professor, o que é a habilitação? É a fase em que os licitantes irão demonstrar a documentação necessária para participar do procedimento licitatório. Entenda comigo um detalhe, você vai apresentar em regra 2 envelopes. Um contém a sua proposta, outro contém a sua documentação. Eles estarão lacrados e permanecerão lacrados, princípio do sigilo em relação ao conteúdo das propostas, não é? Os 2 envelopes serão apresentados de maneira conjunta. Em regra serão 2, de maneira conjunta. Professor, o primeiro envelope a ser aberto é o envelope de documentação, na fase de quê? Habilitação. Por que eu coloquei artigo 27? É lá no artigo 27 que fala quais são as documentações que podem ser exigidas do licitante. Habilitação jurídica, regularidade fiscal, o que mais, pessoal? Qualificação técnica, desculpa, vamos lá, de novo, vamos falar pela ordem. Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, cuidado que foi incluído o trabalhista, e o cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, que é que você afirma que você defende e resguarda o trabalho do menor, beleza? Que não será dado trabalho insalubre, noturno ou perigoso aos menores de 18 anos, nem qualquer trabalho aos menores de 16, exceto na qualidade de aprendiz, a partir dos 14 anos. Tá rápido, eu sei, mas só pra gente revisar aquilo que tá lá. Beleza, habilitação. O que pode acontecer na habilitação? Ou o licitante será habilitado, ou que alguns chamam de qualificado, se ele apresentou toda a documentação que foi exigida, ou ele será inabilitado, que alguns chamam de desqualificado. O licitante inabilitado estará fora do procedimento licitatório. Ele não passa para a próxima fase. O professor só vai passar para a próxima fase, para a fase de julgamento, o licitante que foi o quê? Habilitado. Então, a inabilitação gera preclusão da participação do licitante na próxima fase. Muito bom. Julgamento. O que eu vou avaliar no julgamento? As propostas. Aqui o licitante será classificado se apresentar proposta em conformidade com aquilo que foi realizado. E dentro dessa classificação, sairá o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Agora, professor, se ele não apresentou a proposta dele em conformidade com aquilo que foi requisitado, ele será desclassificado. Não me confunda classificação com habilitação, beleza? Dos classificados sairá aqui o licitante vencedor. Após isso, ocorrerá a chamada homologação. Homologação é o ato em que a autoridade competente reconhece a validade do procedimento. Ela afirma que o procedimento foi legal. Eu sei que está rápido, mas a gente precisa para resumir. E, por fim, ocorre a chamada adjudicação. Dica importante. Professor, quem é que faz a habilitação e o julgamento? A habilitação e o julgamento é feita pela comissão de licitação. Professor, como é que é composta a comissão de licitação na concorrência? No mínimo 3 membros, sendo que ao menos 2 deles são servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente. Beleza? Cuidado com o caso de convite. O convite pode ter essa comissão, mas também você pode ter a substituição dessa comissão por apenas um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Quando? Convites realizados em pequenas unidades administrativas. Em virtude da falta de pessoal naquela unidade, que a gente não pode formar essa comissão de no mínimo 3, sendo que ao menos 2 são servidores efetivos, eu posso substituir por apenas um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Muito bom. Agora, professor, quem faz homologação e adjudicação? Aqui não é mais a comissão. Aqui é a chamada autoridade competente. Beleza, pessoal? Resumimos bem rapidinho isso, não é? Muito bom, muito bom. Então, eu falei para vocês que o primeiro item está certo, pessoal. Beleza. As diversas situações em que é possível aplicar as hipóteses de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666 incluem a caracterizada pela urgência concreta e efetiva de atendimento à situação decorrente de estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens, à saúde ou à vida das pessoas. Certa questão. É uma hipótese de licitação
dispensável. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês não esquecerem. Cuidado com o detalhe. Em regra, antes do Estado realizar um contrato, o Estado deve fazer o quê? Qual é a regra geral? Ele deve fazer licitação para que ele possa realizar o contrato. Então, em regra, a licitação é um procedimento realizado de maneira prévia à realização do contrato. Beleza? Muito bom. Só que para essa regra, meus amigos e amigas, existe exceção. A exceção nós chamamos dos casos de contratação direta. Por que contratação direta? O Estado contrata diretamente, independente de realizar prévio procedimento licitatório. Ele vai lá e contrata, sem precisar realizar o quê? Licitação. Então, professor, quando a gente fala de contratação direta, nós temos que dividir a contratação direta em dois grupos, para que vocês saibam. Quais são os grupos? Casos de dispensa. Primeiro grupo, casos de dispensa. Professor, por que existem os casos de dispensa? Porque a lei determinou ou autorizou que a licitação não fosse feita. Então, observe, nos casos de dispensa, é a lei que determina ou que autoriza que a licitação não seja feita. Bacana? E o outro grupo são chamados casos de inexigibilidade. Beleza? Casos de inexigibilidade. Professor, quando que acontece inexigibilidade? Ocorre inexigibilidade segundo a lei nas hipóteses em que é inviável a competição, a disputa. Não há como ser travada disputa, competição. Falta o pressuposto lógico da licitação, que é disputa, concorrência, para que tenha pluralidade, ora de ofertantes, ora de objetos a serem ofertados. Bacana? Então, observa. Os casos de dispensa ocorrem porque a lei determina ou autoriza. Os casos de inexigibilidade ocorrem não é porque a lei está falando, não é porque a lei está determinando, autorizando, mas porque não tem como fazer licitação, porque não existe o quê, pessoal? Disputa, competição. Perfeito até aqui, pessoal? Os casos de dispensa representam um rol taxativo. Eu vou colocar a letra A, a gente vai falar um pouquinho deles. E os casos de inexigibilidade representam um rol exemplificativo. Como assim, professor? Rol taxativo quer dizer que são aquelas hipóteses exclusivamente arroladas na lei. Então você não pode criar da sua cabeça uma outra hipótese e enquadrar ela como dispensa. Agora, pessoal, inexigibilidade, a lei dá exemplos de situações que é inviável travar ali a disputa, mas ela fala assim, ó, em especial nos seguintes casos. Quer dizer que podem existir outros casos que não estão elencados na lei e que se enquadrem como o quê? Inexigibilidade. Beleza? Até aqui? Muito bom, muito bom. Letra A, caso de dispensa, só para a gente relembrar isso. É óbvio que a gente não vai falar de todos os casos, você tem que ler aí o dispositivo, não é? Mas só para a gente relembrar. Letra A, casos de dispensa. Professor, quando é que acontece os casos de dispensa? Eu já te disse. Ora quando a lei determina, ora quando a lei autoriza a dispensa do procedimento licitatório. Esses casos se dividem em dois grupos. Primeiro grupo, licitação dispensada. E o outro grupo é a chamada licitação dispensável. Os dois estão dentro aqui, ó. Tem a dispensada e a dispensável. São espécies do gênero, caso de dispensa. Beleza? Qual é a diferença entre os dois? Dispensada está lá no artigo 17, dispensável está no artigo 24. Nos casos de licitação dispensada, a lei determina a dispensa. Nos casos de licitação dispensada, o ato de dispensa é vinculado. Se ocorrer alguma daquelas situações previstas no artigo 17, o administrador deve dispensar a licitação. Diferentemente dos casos de licitação dispensável, que o ato de dispensa é discricionário, facultativo. Discricionário. Preste atenção, licitação dispensável,
A lei autoriza que seja dispensada a licitação. Ela não obriga. No lado de cá, dispensada, ela obriga. No lado de cá, ela autoriza. Beleza? Tem que olhar tanto o artigo 17 para ver as hipóteses, quanto o artigo 24. Perfeito até aqui, pessoal. Tranquilo, só revisando bem rapidinho. Eu sei que está rápido, mas nosso foco aqui é outro. Fazer exercício. Agora a letra B. Letra B são os chamados casos de inexigibilidade. São hipóteses em que é inviável realizar competição, disputa, falta do pressuposto lógico da licitação, em especial em 3 casos que a lei cita. A lei cita 3 casos. É bom você memorizar esses 3 casos. Quais são? Primeiro caso, fornecedor exclusivo, sendo vedada a preferência de marca. Fornecedor exclusivo, sendo vedada a preferência de marca. Segundo caso, serviços técnicos, profissionais especializados, que estão lá no artigo 13, não é? De natureza singular. De natureza singular, veja, o que define se é inexigível é a singularidade daquele serviço, sendo vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. E o terceiro caso, contratação de artistas, de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. São exemplos de hipóteses que geram o quê? Inexigibilidade. Agora lembra, o rol é exemplificativo. Podem ter outras situações que não estão na lei, mas que são enquadradas também como o quê? Inexigibilidade. Para isso, basta que você verifique que não há o quê, pessoal? A possibilidade de ser travada disputa, competição. Lembraram disso? Dica importante. Tanto os casos de dispensa quanto os casos de inexigibilidade devem ser motivados. Você deve motivar, expor quais foram os motivos que te levaram a declarar ora inexigibilidade, ora dispensa do procedimento. Muito bom, vamos voltar aos itens. Vamos lá. Esse item está certo, já falamos para vocês, é um caso de dispensa. Bora. Considerando-se que um bem imóvel tenha sido recebido pela União como forma de pagamento de dívida de particular, é correto afirmar que a alienação desse bem poderá ocorrer por meio de dispensa de licitação. Preste atenção no detalhe. Alienação de bens é um tema que está caindo muito em prova. A gente explica a alienação de bens por meio de um quadrinho. Por meio de um quadrinho. Eu preciso perder um tempo falando isso daqui, porque isso daqui pode ser cobrado na sua prova. E se for cobrado, você vai gabaritar. Eu vou falar de alienação de bens por meio de um quadrinho. Aqui você vai colocar bens móveis e aqui você vai colocar bens imóveis. Beleza? Olha o que eu quero que vocês coloquem. Avaliação prévia, justificativa, autorização legislativa, e modalidades. Perfeito? Olha como que você vai lembrar. Professor, para vender um bem imóvel, precisa de avaliação prévia? Sim. E o imóvel? Também. Se precisa para móvel, também precisa para imóvel. Preciso de justificativa falar quais são as razões que me levaram a vender bens móveis? Sim. E para imóveis? Também sim. Professor, eu preciso de autorização legislativa para vender bens móveis? Você já imaginou? Vamos vender 10 computadores. Precisamos de autorização legislativa para vender os 10 computadores? Não. E para bens imóveis, precisa de autorização? Sim. Só que aqui você vai colocar uma nota número 1, que daqui a pouco eu vou falar dela. Quais são as modalidades que podem vender móveis? Concorrência e, você também pode colocar aqui dentro, leilão. E imóveis? Concorrência e leilão. Observe, aqui você vai colocar a nota número 2 nos móveis e aqui você vai colocar a nota número 3 nos imóveis, que eu vou falar disso. Para que a gente não perca tempo, já vamos falar da nota número 1. Professor, onde é que a nota número 1 está? Autorização legislativa para a venda de bens imóveis. Autorização legislativa para a venda de bens imóveis. Quem precisa de autorização legislativa para a venda de bens imóveis, pessoal? Pessoal,
ela é necessária. Para quem? Para a administração direta, para as autarquias e para as fundações públicas. Então, olha aqui, meus amigos e amigas do coração, quem precisa de autorização legislativa para vender imóveis? Administração direta, autarquias e fundações. Agora, professor, ela não é necessária para quem? Empresa pública e sociedade de economia mista. Elas não precisam de autorização legislativa para vender imóveis. Bacana? Então, cuidado na tua prova. Se falar que todo mundo da administração precisa de autorização legislativa para vender imóveis, tá errado. Muito bom. Professor, nota número 2. A nota número 2 está nas modalidades para a venda de bens móveis. Como é que eu vou definir essas modalidades? Você vai pensar assim, ó. Bens móveis. Venda de bens móveis. Pessoal, se falarem que o bem imóvel tem valor de até R$650 mil, a lei fala que você pode usar o leilão. Se o bem imóvel tiver valor de até o quê? R$650 mil. Agora, professor, se falar que o bem imóvel tem valor acima de R$650 mil, meus amigos, vocês serão obrigados a utilizar a concorrência. Então, quanto ao bem móvel, o que vai definir é o valor desse bem móvel, beleza? Nota número 2. E, professor, nota número 3. Nota número 3. Modalidades para venda de bens imóveis. Pessoal, regra geral. A alienação de bens imóveis é feita pela concorrência. Essa é a regra geral. Agora existe uma exceção para essa regra. Onde é que está essa exceção? Artigo 19. O artigo 19 fala assim, ó. Os bens imóveis, ó, os bens imóveis adquiridos por, dação em pagamento, ou por procedimento judicial. Dação em pagamento, lembra lá, é dar o bem como forma de pagamento. Esses dois. Se a administração adquirir o bem por dação em pagamento ou procedimento judicial, ela pode vender por concorrência, que é a regra, ou leilão. É aqui que o leilão pode vender bens imóveis, quando o bem imóvel é adquirido por meio de dação em pagamento. Agora, cuidado com uma coisa. Esse item, ele tentou confundir um detalhe com vocês. Um detalhe que a gente já até citou aqui. Eu estou indo rápido, porque eu sei que vocês podem pausar aí, né, para copiar. Espera aí, rapidinho. Cuidado com uma coisa. Dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento de bem imóvel. Beleza? Pessoal, do lado de cá o Estado, do lado de cá o particular. Cuidado com essa situação aqui, ó. Se é o Estado dando um bem como forma de dação em pagamento para um particular, não é aquela situação que eu acabei de te explicar. Eu falei quando é o Estado recebendo o bem. Cuidado. Quando é o Estado dando o bem como forma de dação em pagamento ao particular, isso daqui está no artigo 17. Isso daqui é licitação dispensada. O Estado dá o bem como forma de pagamento a quem? Ao particular. Diferente é quando o particular dá o bem como forma de pagamento para quem? Para o Estado. É isso aqui que está no artigo 19. Que o Estado, ao receber o bem, deve fazer licitação para vender? Deve. Sob quais modalidades? Concorrência ou leilão. Fica a critério do Estado. Agora volta para a questão. Olha lá. Olha lá. Considerando-se que um bem imóvel tenha sido recebido pela União como forma de pagamento de dívida de particular, é correto afirmar que a alienação desse bem poderá ocorrer por meio de dispensa de licitação. Então, olha lá, o bem imóvel foi adquirido, ó, tenha sido recebido pela União como forma de pagamento de dívida de particular. Então, ela recebeu.
É correto afirmar que a alienação desse bem pode ocorrer por meio de dispensa? Não. Quando ela recebe o bem imóvel como forma de pagamento, ela tem que fazer licitação para vender. Ou pela modalidade de concorrência ou pela modalidade leilão. Ela tem a dispensa quando ela dá um bem dela como forma de pagamento ao particular, não quando ela recebe o bem como forma de pagamento. Entenderam? O item está errado. Pessoal, vamos parar aqui, que a gente já extrapolou o tempo. No nosso próximo e último bloco, no comecinho aí, a gente acaba para a gente finalizar a nossa matéria. Vamos lá.